Olá pessoal, tudo bem? Estamos de volta aí, né, com o nosso conteúdo de arquivologia. Olha, vamos só relembrar aqui para vocês, você está estudando em casa aí, para a gente relembrar, né, nosso caminho, né, e como é que a gente está em relação ao nosso conteúdo. Dentro desse conteúdo de arquivologia, a gente está falando agora, né, da base, né, que sustenta a arquivística. Nós falamos, por exemplo, do que é um arquivo, o que diferencia um arquivo de outras instituições arquivísticas, principalmente em relação à biblioteca. Geralmente, em prova de concurso, é muito comum eles tentarem fazer uma pegadinha com o aluno, tentando confundir o aluno em relação às características do arquivo e da biblioteca. Mas nós falamos também aqui de museu, falamos também de centros de documentação e por aí vai, certo? Bom, essas diferenças são muito importantes para você entender o que é um arquivo. Agora, para a gente entender realmente o que é um arquivo, para a gente poder acertar melhor as questões, a gente precisa ir na base da arquivística. E a base da arquivística são os princípios arquivísticos. Olha, vou dar uma dica a vocês aqui. Todo edital que cair arquivologia, mas essa dica não serve somente para arquivologia, serve também para outros assuntos. Toda vez que você estuda um assunto, direito administrativo, matemática, sei lá, raciocínio lógico, informática, não precisa estar explícito no edital a parte princípios. Porque princípios é a base, é a pedra fundamental de qualquer assunto. Explicando melhor. Por exemplo, se cai na prova lá no edital matemática, precisa lá no edital especificar que vai cair tabuada? Não. Por quê? Porque tabuada é a base da matemática. Se você não souber quanto é que é 3 vezes 3, não adianta você explicar o que é um logaritmo para alguém. Então, eu preciso saber quanto é que é 3 vezes 3, quanto é que é 1 vezes 2, quanto é que é 4 vezes 9, para que eu possa explicar o que é logaritmo. Então, essa é a mesma lógica dentro da arquivologia. Muitas vezes, você pegar o edital, lá no edital não tem princípios arquivísticos, não tem. Mas só o fato de abordar arquivo, de abordar, por exemplo, noções de arquivo, introdução ao arquivo, isso quer dizer que você precisa entender a base da arquivística. Ou seja, o que sustenta a arquivologia? E o que sustenta o estudo, né, e a prática do arquivista? Ou seja, os chamados princípios arquivísticos, tá bom? Dica, princípio arquivístico, colocando no edital ou não estando no edital, você terá sempre que estudar. Tudo bem? Já vi muito aluno reclamando porque na prova caiu princípios arquivísticos, mas não estava colocado no edital. Gente, não adianta nem reclamar. Os princípios arquivísticos é pedra fundamental do assunto de arquivologia, então você tem que sempre saber, tudo bem? Sempre você tem que saber, ok? Belezinha, então vamos falar desse assunto chamado princípios arquivísticos. Olha aí na tela. E olha, se eu falar de princípios arquivísticos, o que é um princípio? Princípio é sempre a base teórica fundamental, ou seja, é aquilo que fundamenta uma certa ciência, uma certa área de estudo. Então, olha aí o conceito do que é princípios arquivísticos na tela. Ó. Os princípios arquivísticos estão na base da teoria arquivística e constituem marco principal da diferença entre a arquivística e as outras ciências documentárias. Ou seja, o que diferencia a arquivologia de outras ciências, de outras áreas de estudo? Ora, são exatamente as práticas e os princípios básicos. Então, se você analisar os princípios arquivísticos, você vai ver que isso vai diferenciar o arquivo da biblioteca, o arquivo de museu, o arquivo de um centro de documentação. Belezinha? Ora, se estou falando de princípio, vamos começar pelo principal, vamos começar por a pedra fundamental, vamos começar pelaquela que é vamos dizer assim, a base da arquivologia. Sem ela, não existe arquivo. Sem ela, não existe arquivologia. Beleza? Olha aí na tela. Bom, o primeiro princípio, aquele que é o mais cobrado em prova de concurso, aquele que é o mais fundamental, é o chamado princípio da proveniência. Depois eu explico melhor o que é o princípio da proveniência. Primeiro vamos ler o conceito, tá bom? Depois eu explico melhor. Olha o que diz aqui o princípio da proveniência. Os arquivos devem ser organizados por fundos de uma mesma fonte produtora, não devendo, portanto, serem misturados aos de outras fontes. E aqui eu destaquei algumas palavrinhas, essas palavrinhas são muito importantes. Ó, proveniência, os arquivos devem ser organizados pelas mesmas fontes, ou seja, pela mesma origem. Ora, mesma origem, veja que isso tem uma relação com o nome, proveniência. Proveniência vem de proveniente, ou seja, de originado. A origem. Então, logo, ó, proveniência quer dizer que eu tenho que organizar documentos de acordo com a origem, de acordo com a mesma fonte.
Depois eu explico melhor isso. Vamos ver o segundo conceito. Ó. Os arquivos originários de uma instituição ou de uma pessoa devem manter a respectiva individualidade, não devendo ser misturados a outros de origens diferentes ou de origens distintas. De novo, o nome, ó, proveniência, origem. Você é proveniente de onde? Eu sou proveniente de São Paulo. Eu sou proveniente de onde? Sou proveniente do bairro tal. Ou seja, a sua origem. Quer dizer que em arquivo eu devo acumular os documentos, eu devo guardar os documentos sem misturar com outros de origens diferentes. Ou seja, eu devo guardar os documentos mantendo os documentos por um critério. Qual o critério? A origem semelhante. Tudo bem? A origem semelhante. Vê se eu coloquei um terceiro conceito ou não. Coloquei não. Mas olha, vamos dar uma paradinha aqui para eu explicar melhor o que é esse princípio da proveniência. Porque só lendo assim o conceito é sempre complicado, é sempre chato. Ó, deixa eu explicar melhor para vocês aqui. Quando eu falo princípio da proveniência, você tem que lembrar o seguinte, proveniência vem de proveniente. Proveniente quer dizer o quê? A origem. Ora, isso quer dizer que o princípio da proveniência é aquele que diz o seguinte, eu tenho que guardar os documentos, eu tenho que arquivar os documentos, eu tenho que acumular os documentos, considerando como critério os documentos que têm a mesma origem, a origem semelhante, certo? Ok, em outras palavras, quero dizer o quê? Que eu não devo misturar documentos de origens diferentes. Tudo bem, até aí, pessoal, eu entendi. Agora vamos para um exemplo prático. Vamos imaginar que você trabalha num órgão público. Sei lá, vamos colocar um órgão qualquer aqui, PRF. Você trabalha como administrativo da PRF, tá bom? Trabalhando como administrativo da PRF, você vai lidar com documentos que são acumulados, produzidos, né, recebidos pela PRF. Ou seja, você trabalha lá no setor X, tem um arquivo do seu lado, e aquele arquivo tem documentos que foram produzidos ou recebidos pelas atividades da PRF. Perguntinha, aqueles documentos que estão nesse arquivo, que está lá no seu escritório, eles falam de quem? Eles retratam as atividades de quem? Ó, professor, eu sei, claro, da PRF. Isso. Todos aqueles documentos que estão ali do seu lado, eles têm uma origem semelhante. Eles são originários a partir da atividade, ou melhor, das atividades, sendo produzidos ou recebidos pela PRF. Então, todos eles têm uma origem semelhante. Professor, isso é óbvio. Pois pronto. Agora imagine o seguinte, imagine que eu pego esses documentos da PRF, retiro lá da PRF e coloco, por exemplo, dentro de outro órgão público, sei lá, dentro do DPU, dentro, sei lá, da AGU. Esses documentos da PRF, que retratam as atividades da PRF, dentro da AGU, dentro de outro órgão público, tem sentido? Não, não tem sentido. Não tem sentido porque eu vou estar misturando documentos de origens, o quê? Distintas. Eu vou tentar explicar isso melhor de outra forma, tá bom? Vamos explicar de uma forma mais fácil, tá bom? Usando analogia mais simples. Imagine só que você tem seu Facebook. Tá no seu Facebook. No seu Facebook tem lá o álbum de fotos. Aí você viajou, tal, carnaval, sei lá, férias, e aí tem lá suas fotos. Você postou suas fotos. Postou suas fotos. Por algum problema do Facebook, algum erro, não sei, algum erro, alguma falha do Facebook, isso não acontece, mas vamos dizer que tem acontecido isso. Dentro do seu álbum de férias, dentro do seu álbum de carnaval, apareceu uma foto de um outro usuário. De um usuário que você não conhece, que não estava com você nas férias, que não estava viajando com você, que não estava pulando carnaval com você. Vamos dizer que um usuário desconhecido. Essa foto desse usuário desconhecido, desse usuário que não tem nada a ver com você, apareceu dentro do seu álbum de fotos. Você não vai estranhar, não? Se um amigo seu for lá olhar seu álbum, ele não vai achar estranho? Tem uma foto estranha de uma pessoa estranha, né, de uma fonte diferente, de uma origem diferente, dentro do seu álbum de fotos. Ora, isso mostra que se alguém for analisar o seu álbum para te conhecer, ao olhar aquela foto, ele vai perceber que tem uma coisa errada. Ou, se a pessoa não te conhece, ela pode interpretar você erroneamente, porque vamos dizer que suas fotos estão lá, você com sua família, e no meio daquela foto tem lá uma foto de uma pessoa estranha, caído no chão, bêbado lá, o cachorro lambendo a cara. Aí você diz, opa, tem uma coisa errada. Eu conheço a pessoa que dá foto, estou vendo que essa foto não condiz com a realidade. Está fora do contexto. Não tem sentido. Pois pronto.
Essa é a lógica do princípio da proveniência. Essa foto é algo estranho. Essa foto é um objeto estranho. Ela fere o princípio da proveniência. Por quê? Porque eu estou misturando documentos de origens distintas. Trazendo isso para o dia a dia, vamos imaginar um escritório. Muitas vezes em arquivos, você tem lá subdivisões, pastas, documentos do RH, documentos do financeiro, documentos do setor de logística, documentos, do setor de contabilidade. Vamos dizer que, por acaso, alguém errou e, ou até mesmo porque por desconhecimento do princípio da arquivologia, do funcionamento de um arquivo, ela pegou documentos que eram para ser colocados no financeiro e colocou dentro do setor de logística, ou dentro da pasta de logística, desculpe. Ou ela pegou documentos de logística e colocou, por exemplo, dentro da pasta financeira, ou dentro da gaveta de finanças. Quando eu for procurar o documento dentro da parte financeira ou dentro da parte de logística, vai ter um problema. Vai ter documentos misturados de origens diferentes. Isso vai prejudicar o funcionamento da organização, vai atrapalhar a localização dos documentos e aí, na verdade, vai romper toda a ideia de um arquivo. Olha, eu vou citar o meu caso. Como eu dou muitas aulas e preciso sempre estar elaborando novos materiais e mais materiais todo dia, se eu não tiver meus documentos, meus arquivos de trabalho muito bem organizados dentro do princípio da proveniência, isso vai atrapalhar bastante o meu trabalho e vai fazer com que eu consuma mais tempo para produzir um trabalho que eu poderia fazer mais rápido. Exemplo, saiu um edital de um concurso X. Nesse concurso X tem um assunto arquivologia. Aí eu percebo que esse edital ele tem um assunto semelhante a de um concurso que eu já dei aula há 2 anos atrás. Certo? O que eu faço? Se eu for pegar meu computador, dentro do meu computador tem assim, pasta André, dentro da pasta André tem concurso, dentro de concurso tem lá, vamos dizer que o concurso há 2 anos tenha sido, 2013, não sei, uma data qualquer. Aí tem lá, 2013, dentro de 2013 tem lá a pasta, TRE, dentro de TRE tem lá slides, questões, material, assuntos e por aí vai. Eu vou dentro da pasta slides, dentro das slides eu pego aqueles slides anteriores e eu posso utilizar ele como base, atualizar ele, posso utilizar como base para fazer um novo material. Veja que essa minha organização no meu computador, em arquivos, considerando um critério a origem, ou seja, eu tenho lá material do TRE, material do DPU, material da PRF, material do HU, tudo separadinho e ainda assim por data, faz com que eu não misture os documentos. E aí isso facilita bastante a localização dos documentos. Você sabe que muita gente, quando vai salvando arquivos no computador, ele vai salvando tudo na pasta meus documentos, às vezes área de trabalho, e aí fica tudo misturado sem nenhum critério. Isso atrapalha o teu trabalho, atrapalha o teu funcionamento, atrapalha as tuas atividades. Então, o princípio da arquivologia, o princípio da proveniência, é basicamente isso. É fazer com que a atividade arquivística seja realizada da melhor forma possível. Se os documentos estiverem misturados sem nenhum critério, eu não vou estar fazendo um arquivo, eu tenho apenas uma massa documental. Ok, eu acho que deu para entender. À medida que a gente for avançando, a gente vai aprofundando cada vez mais nesse conceito. Agora, uma dica. O princípio da proveniência, ele é o princípio básico, é o basilar, certo? Se ele é basilar, ele muitas vezes serve de base para outros. Então, muitas vezes você vai ver princípios que no seu cerne, na sua origem, você vai perceber que ele, na verdade, se trata do princípio da proveniência, ou melhor, de um desmembramento do princípio da proveniência, certo? Então, muitas vezes em provas de concurso, você tem que ter essa análise. Esse princípio aqui é o princípio da proveniência. Esse outro, ele até tem sentido, até parece que é um princípio da proveniência, mas, na verdade, é um desmembramento dela, certo? Ok. Olhe na tela uma coisa importante. Na tela, eu queria mostrar o seguinte. O princípio da proveniência, e isso é uma grande pegadinha de concursos, ele também pode ser chamado de princípio do respeito aos fundos. Tome cuidado. Olha aí, princípio da proveniência também pode ser chamado de princípio do respeito aos fundos. Professor, que sacanagem, que é isso, cara respeitado, falando disso aí, que é isso, não precisa fazer isso, não precisa apelar não. Não é verdade, gente. Isso aqui, tá certo, é verdade. Princípio do respeito aos fundos, tem que respeitar os fundos da lei. É verdade, tem que respeitar os seus fundos e o fundo dos outros, porque senão não tem arquivo, tá bom? Professor, por que o nome princípio do respeito aos fundos?
Para que eu possa explicar o nome princípio do respeito aos fundos, você tem que entender antes o que é um fundo. Olha o que é um fundo. Conjunto de documentos de uma mesma proveniência. Ou posso dizer também que fundo é um termo que equivale a arquivo. Agora vamos tentar interpretar esse quadro. Ó. Princípio da proveniência. Proveniente. Proveniente. Respeito aos fundos. Fundo. O que é o fundo? Ó, documentos reunidos pela mesma proveniência. Logo posso dizer que princípio do respeito aos fundos, ó, é respeitar os fundos. E o que é respeitar os fundos? Respeitar os documentos reunidos pela mesma proveniência. Respeitar os fundos é respeitar o arquivo. Entendeu? Então, veja bem, se eu não respeitar os documentos reunidos pela mesma proveniência, eu não estarei respeitando os arquivos. Então pense, princípio da proveniência quer dizer o quê? Eu vou reunir os documentos, respeitando os documentos, reunindo-os pela origem semelhante. Quando eu estou reunindo documentos pela origem semelhante, eu estou formando um arquivo, certo? Belezinha? Às vezes a prova de concurso ela não coloca lá princípio da proveniência e coloca respeito aos fundos, só para sacanear. Como o nome respeito aos fundos parece meio estranho, não parece muito científico, muita gente, não, por desconhecimento, vai lá e diz, não, está errado isso aqui. Já vi prova, inclusive, colocando o termo, a palavra respeito aos fundos em francês, né? A origem, botando lá, respect des fonds. Eu não sei falar francês, se eu falei errado, você diz aí. Princípio de respect des fonds. Poxa, basta você traduzir lá, tá bom? Belezinha, gente? Agora, apesar desse nome, respeito aos fundos, ser um nome engraçado, você sabe que existe também, dentro da arquivologia, o fundo aberto e o fundo fechado. É sério, gente. Ó, não é brincadeira, não estou com zoeira, não. Existe o fundo aberto e o fundo fechado, certo? Antes que você fique pensando coisa ruim na sua cabeça aí, vamos lá o que é fundo aberto e o que é fundo fechado. Olha aí. O que é o fundo aberto? Pode botar a tela fechada, que é melhor o pessoal ler. Isso. Fundo aberto. O fundo aberto, ó, é o fundo no qual podem ser acrescentados novos documentos, pois a entidade produtora continua em atividade. Fundo fechado. É o fundo que não recebe mais acréscimos de documentos, em função de a entidade produtora não se encontrar mais em atividade. Olha, deixa eu explicar melhor isso. Você entendeu que fundo é um termo que equivale a arquivo, e que fundo significa documentos reunidos pela mesma origem. Você trabalha no órgão público, nesse órgão público, sei lá, PRF, na PRF tem um fundo PRF. Por que fundo PRF? Porque lá são os documentos reunidos pela mesma origem, pela origem semelhante, as atividades da PRF. Mas dentro lá do seu escritório, também tem um fundo financeiro da PRF, o fundo contabilidade da PRF, também um fundo, sei lá, logística da PRF. Tá bom? Todos têm a mesma lógica, reunir documentos, né, pela mesma origem. Agora, o fundo pode ser fechado ou pode ser aberto? A determinação se um fundo vai ser aberto ou fechado vai depender se aqueles documentos, melhor, se a entidade produtora ou geradora daqueles documentos, ela produz documentos, se ela ainda produz ou não documentos. Explicando melhor. Se aquela organização está fechada, as atividades estão encerradas, ela não produz mais documentos. Se ela não gera, não produz mais documentos, logo não tem mais como acumular. Nesse caso, é um fundo fechado. Já se essa instituição ainda gera, ainda produz documentos, nesse caso é um fundo aberto, porque ainda pode se expandir, ainda pode receber novos documentos. Certo? Tudo bem. Vamos pegar uma instituição que não existe mais. Aqui no Brasil, sei lá, Mobral. Antigamente tinha instituição que era voltada para ensino de adultos, né? Que ficou muito notabilizado pelo nome Mobral. Por isso que quando a gente chama de alguém, a gente quer depreciar a inteligência de alguém, muitas vezes a gente chama assim, Mobral. Mobral por causa da instituição que tinha antigamente para ensinar jovens e adultos, a alfabetizar esses jovens e adultos que estavam atrasados, né? Então, Mobral era uma instituição que existia, Mobral, certo? Mobral não existe mais. Mas vamos dizer que lá dentro do MEC tem uma pastazinha, tem um arquivo chamado Arquivos do Mobral.
esse Mobral, essa pasta do Mobral ainda vai receber novos documentos? Não vai mais. Não vai mais porque esse programa Mobral não existe mais. Então, logo, ele não vai mais produzir documentos. Logo, essa pasta lá no MEC não vai mais receber documentos do Mobral. Certo? Tudo bem. Hoje nós temos o Enem. O Enem é um programa. Nós podemos, por exemplo, citar outro exemplo. Nós temos o Pronatec. Enem, Pronatec, eles ainda, apesar de não ser um órgão, mas eles geram documentos relativos às suas atividades, né? Enem, Pronatec ainda gera documentos? Sim. Se eu tiver uma pasta lá, Pronatec e Enem, possivelmente ainda vai receber documentos? Sim. Nesse caso, é um fundo aberto. Certinho? Antigamente, no Brasil, tinha a LBA. A LBA, ela cuidava geralmente de pessoas com deficiência, de crianças, né? Fazia um trabalho assistencial muito importante no Brasil. A LBA, que eu saiba, né? Posso estar enganado, não existe mais. Se eu tiver uma pasta dentro de um órgão público lá, ou um arquivo, arquivos da LBA, ainda vai receber documentos? Não. Por quê? Porque a LBA não existe mais. Logo é fundo fechado. Certinho? Fundo fechado, a instituição não vai produzir mais documentos, não vai gerar mais documentos. Fundo aberto, ainda vai gerar documentos, logo ainda está passivo de ser ampliado, de crescer. Certo? Ok. Espero que vocês tenham entendido, tá bom? Se não tiver entendido, não tem jeito, tô brincando. Ó. Se tiver entendido, você pode voltar o vídeo aí, pode mandar perguntas para a gente, pode responder questões. A gente vai fazer questões já já, então você vai conseguir entender melhor esse princípio. Agora, eu estou batendo muito nesse princípio porque é o princípio basilar. Se você não entender ele, fica difícil entender os outros. Certo? Ok, vamos seguir em frente. Olha aí uma questãozinha já para a gente começar a consolidar o conceito de princípio da proveniência ou respeito aos fundos. Questão 6. Por que 6? Porque estamos continuando as questões da aula anterior. Na aula anterior a gente parou nas questões 5, no qual a gente falava das diferenças entre museu, arquivo, centro de documentação e outras instituições. A composição do fundo de arquivo independe da observância ao princípio da proveniência. Olha, o que ele quer dizer com isso? Ele quer dizer que eu posso constituir arquivo sem observar o princípio da proveniência. Ora, eu posso compor um fundo sem respeitar a origem semelhante. Tá certo isso aí? Não, gente, está errado. Só existe arquivo se existe o princípio da proveniência. Ele é o princípio basilar da arquivologia. Sem o princípio da proveniência, sem a aplicação do princípio do respeito aos fundos, não existe arquivo. Então, a questão está errada. 7. De acordo com o princípio da proveniência, os documentos originados das atividades de uma pessoa jurídica devem ser agrupados separadamente daqueles originados das atividades de outras pessoas jurídicas. Traduzindo, se eu tenho documentos de uma pessoa jurídica, uma instituição pública ou privada, esses documentos dessas pessoas jurídicas, eles devem ser agrupados de acordo com a origem semelhante. Se eles são agrupados pela origem semelhante, quer dizer que ele vai ser agrupado separadamente de outras instituições, de outras pessoas jurídicas. Ou seja, os documentos da PRF têm que ficar separados dos documentos do DPU, os documentos do MEC separados dos documentos do Ministério das Cidades. Então, a questão aí está corretíssima. Isso está de acordo com o princípio da proveniência. 8. O conceito de fundo é dependente tributário do princípio da proveniência. Aquele só existe quando este for aplicado. E aí, aula de português, né? Aquele é o que está mais distante. Aquele, ou seja, a proveniência, ou melhor, aquele, o fundo, só existe quando este, quem este? O princípio da proveniência for aplicado. Aquele o mais distante, este o mais próximo. Então, só existe fundo porque é aplicado o princípio da proveniência. Isso quer dizer que o fundo, o conceito de fundo, depende da proveniência. Ele só existe por causa do princípio da proveniência. Questão corretíssima. Gente, ficou mais claro agora o que é o princípio da proveniência?
Com as questões, claro que são questões só para a gente aquecer, só para a gente consolidar o conceito, né, que a gente trabalhou agora. Não são ainda questões para você ficar altamente conhecedor desse assunto. Você tem que responder o máximo de questões e com certeza a gente vai ter a oportunidade de fazer mais questões para que você possa relembrar os assuntos. Certinho? Belezinha. Vamos seguir em frente, ó. Já falamos do princípio da proveniência. O princípio da proveniência ele é fundamental, ele é a base. A partir dele, nós podemos criar, nós podemos entender outros princípios. Então, vamos seguir aí com um princípio que cai muito em prova de concurso, que é o princípio da organicidade. Talvez, depois do princípio da proveniência, o princípio da organicidade seja um dos mais cobrados. Então, eu estou indo meio que numa ordem de importância. Eu coloquei numa ordem do principal até aquele que é menos cobrado em prova de concurso, seguindo mais ou menos uma prioridade. Princípio da organicidade, olha aí na tela. Os arquivos espelham a estrutura, o funcionamento e as atividades da entidade produtora acumuladora, em suas relações internas e externas. Vamos ver o outro conceito. Ó. Os documentos de arquivo formam um conjunto que representa o funcionamento e a estrutura da organização, possuindo muito mais valor quando em seu conjunto do que fora dele. O professor parece um pouco com o princípio da proveniência. Lembra, porque na verdade ele acaba sendo um desmembramento, ele acaba sendo filho do princípio da proveniência. Vou tentar dar alguns exemplos para você entender o que é o princípio da proveniência, ou melhor, o princípio da organicidade. O que é o princípio da organicidade? Gente, o nome organicidade lembra o quê? Orgânico. Orgânico. Essa palavra orgânico quer dizer o quê? Quer dizer uma relação ó, que está intrínseca, que está ali ligada. Vamos mais ou menos explicar. Pegue seu organismo aqui, seu corpo, tá bom? Se você pegar seu coração, o seu coração ele tem uma função, uma funcionalidade. Ele tem um sentido dentro do seu corpo. Ele, na verdade, serve para bombear, né, o sangue, né, o oxigênio, sei lá, né, para todo o seu corpo. Nesse caso, o coração ele está intrinsecamente relacionado às suas atividades. Você só tem atividade se você, né, tem um coração funcionando. Se o coração para, você não tem como realizar suas atividades. Agora, interessante, o coração ele está intrinsecamente relacionado, por exemplo, com o pulmão, com outros órgãos do corpo. Então, há uma relação orgânica entre eles. Certo? É só um exemplo básico. Agora, também a palavra orgânico, a princípio da organicidade, você pode lembrar também de organização, ou seja, da instituição em si. E aí você tem que imaginar o seguinte, os documentos de uma instituição, eles retratam as atividades daquela organização. Ok, até aí tudo bem. Vamos colocar um exemplo prático. Você trabalha na PRF. Tá bom? Ah, mas você está falando só de PRF, pegar outro órgão, tá bom. Você trabalha no TRE. Você trabalha no TRE e no TRE você manuseia documentos do TRE. Uma perguntinha básica. Aqueles documentos do seu dia a dia, os ofícios, memorandos, portarias, pareceres, editais, que você lida no seu dia a dia lá no TRE, ele fala de quem? Ele retrata as atividades de quem? Se você pegar aqueles documentos, você conhece mais sobre quem? Ora, professor, claro, sobre o TRE. Pois pronto, é isso. Os documentos do seu trabalho, do seu arquivo, eles retratam as atividades do TRE. Se você pegar esses documentos e estudar eles, você vai conhecer cada vez mais quem? O TRE. Se eu for na sua casa e pegar os seus arquivos pessoais e começar a analisar eles, eu vou conhecer mais sobre quem? Eu vou conhecer mais sobre suas atividades, eu vou conhecer mais sobre sua vida, eu vou conhecer mais sobre você. Então veja, os documentos de arquivo, eles são originados a partir das atividades de uma instituição. A partir daquelas atividades, eu vou acumulando documentos. Se eu analisar aqueles documentos, se eu ler aqueles documentos retratam a instituição, retrata a vida da instituição, retrata o funcionamento. Por isso que eu vou chamar de princípio da organicidade. Há uma relação orgânica, há uma relação intrínseca, há uma relação íntima, umbilical, entre os documentos de arquivo e a instituição acumuladora. Ok, até aí tudo bem, entendi, professor. Beleza. Se eu retirar aqueles documentos da instituição e levar para outra instituição,
Aqueles documentos fora do contexto, fora daquela instituição, não têm o mesmo sentido. Exemplo, se eu pegar os seus arquivos pessoais, levar para minha casa e colocar dentro da minha gaveta, ele não vai ter sentido para mim. Por quê? Porque ele não fala da minha vida. Porque ele não retrata as minhas atividades, ele retrata as suas atividades. Logo, eu vou quebrar a relação orgânica. Certo? Tudo bem. Eu vou dar uma parada aqui, porque a gente precisa responder questões e aprofundar um pouco mais o princípio da organicidade. Certo? Fique aí, tá bom? Já já a gente volta, toma um cafezinho, relaxa aí, vá no banheiro, estou esperando você, tudo bem? E se quiser estudar, já pode. Um abraço.